Olá, mais uma live social. E eu estou aqui, coloquei a minha máscara, estou tirando ela. Estou no estúdio sozinha, não tenho funcionários aqui próximo, portanto, vou tirar a minha live só para estar lembrando a você, né, que o uso da máscara é sumamente importante. Então, nós estamos com aí mais uma live social, com esse tema aí bem legal, polêmico, nem um pouquinho. Não é polêmico, a gente vai ter um bate-papo, vai ser uma reflexão entre profissionais da educação, profissionais da área da educação especial, a EE, e também nós vamos ter aqui a participação de uma mãe, para poder estar aí discutindo, conversando sobre esse tema muito importante. Então, só ressaltando que essa live é do Centro Universitário Unifunvic, a sua faculdade é em Pindamonhangaba. Lembrando que nós estamos aí com 30 cursos de graduação e pós-graduação também. Uma ótima oportunidade aí no isolamento social, aí nesse período de pandemia, você se especializar. Estamos também com vestibular aberto aí para você poder fazer a sua matrícula e escolher de realizar o seu sonho, né? Unifunvic, a sua faculdade é em Pindamonhangaba. Nós temos aqui convidados aqui muito especial, eu tenho aqui o Sandro Portela, eu tenho a Gianete, tenho aqui a Adriana Cibaldo, a Simone, ela entrou e saiu aqui, deve estar já voltando. Nós vamos aqui bater um papo sobre escolas especializadas, escola regular versus, né, escola regular. E aí eu venho com uma discussão muito legal. Deixa eu pegar aqui. Olá, está me ouvindo? Sim. Ok. Nós vamos aqui com uma discussão, né? O que há de novo na política de educação especial? Com esse decreto aí, o novo decreto 10.512. Esse tema é um tema que traz algumas especulações. Esse tema é um tema que traz alguns desgastes, né, entre profissionais, e eu confesso a vocês, foi difícil encontrar os profissionais para discutir esse tema. Olha, o pessoal, não, eu não quero participar, eu não quero discutir sobre isso. Então, foi bem difícil, mas os corajosos estão aí, né? Chegando aí, eu trouxe lá, portei do Rio de Janeiro, de Niterói. Então, eu tenho aqui com a gente aqui o Sandro Portela, deixa eu pegar aqui a graduação do Sandro. Vamos lá. O Sandro Portela, ele é pedagogo bilíngue pelo INES, ele também é mestre em ciências e biotecnologia pela UF, especialista em educação especial e educação de surdos. Esse é o Sandro Portela. Nós temos aqui a Gianete Carvalho, que é mestranda em diversidade e inclusão. Eu tenho aqui também a nossa querida Adriana Cibaldo, que é mãe do Davi. Ela é uma grande amiga minha aqui de Pindamonhangaba. A Gianete e o Sandro, eles são de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a Simone Ribeiro chegando aí, que é uma grande amiga minha. Obrigada. E ela é diretora executiva do Instituto Unilibras, aqui com sede em Pindamonhangaba. E o nosso tema é o que os profissionais de educação e pais pensam sobre a PNEE, Escola Regular e Escola Especializada. Então, vamos lá, eu vou começar pelo Sandro. Sandro Portela,
Minha pergunta vai para você primeiro. Eu vou te colocar aí Na Berlinda. na Berlinda. Não, vamos começar pela Janete, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pode, pode. Janete, vou pedir que vocês sejam bem claros, bem objetivos, porque o nosso público ele é bem diversificado, né? Então, vocês sejam bem claros. Lembrando que é uma reflexão, é um bate-papo, ok? Então, vamos lá. Sandra, ou Janete, o cenário até o final da década de 1950, o Brasil, né, no Brasil, as pessoas com deficiência eram violentamente segregadas, certo? Sim. Você pode comentar sobre vamos colocar essa parte da história para a gente poder caminhar com esse tema. Você pode falar como que era até o final da década de 1950? Então, antes não existiam, né, as escolas especializadas. As pessoas com algum tipo de deficiência, elas eram vistas como pessoas anormais, como pessoas que tinham que estar longe da sociedade, pessoas que as famílias tinham até vergonha de apresentar. Então, esse era o panorama da época, assim, bem objetivo, né? As crianças, elas não tinham um atendimento especializado, tá? As escolas especializadas, elas vão surgindo ao longo do tempo, tá? Para poder atender essas crianças, e aí sim, à medida, né, que o tempo vai se passando e as políticas, né, vão se apresentando a essas crianças, vão garantindo a elas, né, o direito de estarem em sociedade, de terem uma educação de qualidade, né? Porque antigamente essas crianças ficavam muitas vezes em manicômios, né, que chamavam, ficavam isoladas, colocavam tudo dentro de uma caixinha, né? Aquela criança tem uma determinada deficiência, então ela vai ficar ali. Todos, né, tinham determinadas especificidades, mas eram colocadas em uma única caixinha e eram guardadas, né? Porque a sociedade viam até que tinham algumas linhas, falavam que tinham espíritos e tudo, que essas crianças não poderiam ficar perto de pessoas ditas normais, né? Então essas crianças eram escondidas. Ok. Sandro Portela. Sandro, você como especialista aí da área, o que O você meu som tem a está dizer? falhando um pouco. O seu som? O meu? Tá picotando. Vou falar devagar. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim. Ah, então tá. Vamos lá. De acordo com o novo decreto, o decreto 10.502, para você, na sua opinião, ele representa uma ameaça ao que foi conquistado até hoje? Me escuta, Sandro? Não. Meninas, vocês estão me escutando? Sim. Estamos. Então, Você está Sandra, eu Sandra? Sim. vou jogar a peteca para Simone enquanto o Sandro resolve esse problema técnico dele aí. Simone, a você, o decreto 10.502 representa uma ameaça a tudo que foi conquistado? Simone? Janete, você me escuta? Sim. Agora é a Simone que está sem. Acho que ela E está agora eu estou escutando. travada. Sandro, então,
Oi. Vamos lá, Sandro, o que que você acha, Sandro? Então, eu penso que não é, não é que a gente tenha um retrocesso, e sim que as coisas, as legislações, elas não foram realizadas totalmente como deveriam ser feitas para que viesse um novo decreto. Sandro? Calma. Simone, está de volta? Vocês me ouvem? Sim. Agora. Pode falar, Sandro. Posso ir? Pode. Então, devido à não realização de muitas pautas levantadas no decreto anterior, a criação desse decreto meio que abafa coisas que não foram realizadas no outro, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que as coisas precisariam ser organizadas politicamente, né, para que fosse criado um novo decreto e assim desse continuidade nessa questão da escola especial, da escola regular, de forma com que o aluno ele fosse visto como o maior beneficiário da educação. Ok. Simone? Tudo ok aí, Simone? Simone ainda está com um problema meio técnico aí. Adriana, nós temos aí a Adriana, que é a mãe do Davi, e a Adriana tem um filho, uma criança, que ela é atendida, né, pela escola especializada e também pela escola regular. Adriana, quando veio essa discussão? Quando veio esse novo decreto aí? Para você, assustou? O que que você acha desse novo decreto? Eu acho que vai abrir portas pelas das crianças, né? Hoje, igual eu tenho um filho com autismo severo, né? E ele tem DI. Ele tem 9 anos, ele estudou até a 3ª série na escola regular, né? Só que eu, como mãe, como eu acompanho ele, eu vejo a necessidade dele na escola, como foi, eu acompanhei ele e vi que ele precisava de mais apoio, porque ele já não alcançava mais o nível da sala dele. E eu acho que para quem tem um autista moderado e severo, se ampliar mais rede de atendimento especializado, eu acho que vai ser um benefício, sim, para as crianças, nesse nível, porque a gente, como é pai, a gente chega numa parte que a criança não aprende, tipo assim, aprende, mas ela tem o ritmo dela. Ela não vai acompanhar os outros, né? E eu vejo, assim, na parte da socialização, na escola especial também se socializa, né? Eu vejo ele brincando, indo em evento, lá na escola regular, eu como mãe, eu evitava de levar, para não ter constrangimento. Uhum. Ok. Eu vou voltar agora para a nossa querida Janete, mas antes eu quero aqui agradecer aí as pessoas que estão participando dessa live. A Gilceia, o Davi Dias, tem a Kátia Moura, a Jéssica entrando aí, Jéssica Santana, que vocês possam também, se quiser participar aí conosco, fazendo pergunta para os nossos convidados, fiquem à vontade também, ok? Vamos lá. Sandro. Volta a pergunta para Sandro. Agora, Sandro, você acha quais os paradigmas vencidos, conquistados na luta pela inclusão, na sua opinião? na minha opinião, muitos. É claro que a gente não conquistou ainda o suprassumo da educação, como eu tenho costume de dizer, mas você fez um recorte histórico, né, com a Janete. E aí eu coloco um áudio.
E aí eu coloco uma questão. Eu não sei se vocês lembram do Corcunda de Notre Dame, que é um personagem muito conhecido. E ali a gente tem a primeira imagem, né, no contexto infantil, de um deficiente, de uma pessoa com particularidades e que era, de forma grosseira, visto pela sociedade como que aquele que tinha que ficar na catedral, que ele não poderia sair porque ele era uma ameaça para as pessoas. E aí, com isso, vieram leis, decretos, novos estudos, novos pesquisadores, e a gente chega à lei de inclusão, a gente chega ao decreto que dá, como eu posso dizer, que evidenciam esses protagonistas, as pessoas com autismo, as pessoas com autismo, com surdez e N outras deficiências, como protagonistas de uma vida autônoma, né? Como a mãe do Davi falou, eu gosto muito da escola que ele está, né? Porque ela vê o desenvolvimento, ela vê a socialização, e muitas das vezes a escola regular, que trabalha com essa questão da inclusão, não consegue abarcar de fato essa inclusão por não ter uma visão. E aí, por esse motivo, tanto os surdos como crianças autistas, os Downs, eles vão para essa perspectiva de escola especializada, que aí não tem nada a ver com a questão da história de escola especial, onde todas as deficiências estavam inclusas, né? São escolas especializadas onde as pessoas buscam especializações, os profissionais que estão ali dentro, eles são especializados para lidar com aquela demanda do autista, da surdez, do Down. E se a gente olhar no passado para atualmente, para agora, né, para os dias de hoje, a gente vê quantas conquistas. Hoje o surdo ele é visto e reconhecido com a sua língua, né? Hoje a gente didaticamente a gente vê que o autista ele tem métodos de ensino para o desenvolvimento dele. Hoje a gente vê que o Down ele tem todo um trabalho social para que ele seja de fato um indivíduo atuante na sociedade. Então eu vejo assim muitas conquistas. É claro que a gente ainda precisa moldar, e aí do chão da escola que vai sair essas mãos que vão moldar essas legislações, né, para que esses alunos eles atinjam em sua totalidade essa autonomia e esse protagonismo na sociedade. Okay. Esse decreto, só complementando, esse decreto, ele visa ampliar a questão do atendimento educacional especializado, né, que é muito importante. Eu trabalhei por anos no AE, e a importância de ter um professor especializado do lado de determinada criança com algum tipo de deficiência. A criança ela precisa disso. Não só no atendimento no AE, porque as pessoas às vezes ficam com medo assim, a criança vai ser atendida agora pelo atendimento educacional especializado, vou tirar ela da sala regular? Não. O AE trabalha em conjunto com a classe regular. O professor, onde eu trabalhava, numa escola estadual, eu trabalhava com a bidocência. Eu trabalhava juntamente com o professor regente, juntamente na sala regular. Essa criança, por muitas vezes, era tirada, né, da classe regular, porque eu ficava com autista e como a mãe do autista está, o ruído, o som, dificultava muito o trabalho com o aluno. E qualquer fonte destabilizava ele. Então, adolescentes, alunos brincando em sala de aula, começavam a gritar, brincar um com o outro, e isso acabava destabilizando o aluno. Então, eu retirava para um lugar mais calmo, para ele poder completar a atividade. E logo depois, esse aluno retornava para a classe dele. Ele precisava de um momento de organização. Então, por muitas vezes, o AE é um lugar onde a criança ela pode se organizar. E ampliar esse espaço, como eu estava lendo aqui, a questão da ampliação é de suma importância. Mas a nossa preocupação também, enquanto profissional de educação, é com as escolas. Nem todas as escolas têm um AE, certo? Nem toda escola tem um profissional, um professor de apoio especializado.
Então, de repente, a preocupação de alguns professores, de alguns atuantes na área de educação, é com essa questão, vai acabar com a escola inclusiva, vai acabar com a inserção do deficiente nas classes regulares? Não. E o fato de o responsável, que já tinha, agora estão dando uma ênfase maior de ter um direito de escolha maior para o seu filho, foi como a mãe relatou. Ela chegou um momento que ela preferiu colocar o filho dela numa classe regular. E você viu que a questão de socialização, ela relatou, é uma mãe relatando, que a questão de socialização, o filho dela também conseguiu numa escola especial. Então, se as pessoas procuram a questão de socialização, também tem resultado nas escolas especiais também. Ok, Janete. Agora vamos ouvir. Eu acho que tem um microfone aí. Vou pedir para vocês desligarem o microfone de vocês e só ligarem quando vocês forem responder. Porque tem um microfone que está saindo um barulho aí, está atrapalhando a gente. Desligar o microfone de vocês. Simone, querida. Simone Ribeiro. Oi, Ci. Estou aqui com muita dificuldade de ficar na internet, mas consegui entrar em cima da hora, você me desculpa. Vamos lá. Simone, dá a sua opinião, qual o seu posicionamento quanto profissional? Você também é uma pedagoga, você é diretora do Instituto Unilibras, você é uma pessoa que tem já há 20 anos aí lutando pela inclusão. Qual é a sua opinião com relação a esse tema, né? Quanto profissional e também na sua vivência, até em família, né? Você me parece, com certeza você tem um primo que é uma criança especial, né? Uma criança com deficiência. Qual é a sua opinião quanto profissional com relação à lei, o decreto 10.502? Bom, sim. Eu sempre levantei aí a bandeira da inclusão, né? Trabalho com pessoa com deficiência já faz um tempo, a gente aprende aí a cada dia um pouco mais, né? Sobre elas, sobre as pessoas, convivência, e assim, eu acho que o papel quando teve a lei, né, da inclusão, aquela coisa bonita das crianças entrando na escola, de cadeira de roda, a outra pessoa de bengala, então assim, nossa, aquela foi, eu acho que emocionante, é o que todo mundo queria ver, acabar com a segregação e a gente ter a inclusão para que as pessoas com deficiência e sem deficiência vivessem juntas. Então, eu acho que foi muito bonito isso. Só que, na verdade, a inclusão, no meu ver, não aconteceu até hoje, né? O que aconteceu é uma inserção, que eu falo que é totalmente diferente. A inclusão, quando ela acontece, ela permite que a pessoa tenha independência, que ela consegue ir e vir sem depender de ninguém. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi a inserção. Inseriu as crianças, as pessoas com deficiência, junto de pessoas sem deficiência, isso em todos os tipos de deficiência no geral. Colocou-se assim, vamos ser mais direto, colocou um surdo dentro de uma sala que não sabe Libras, a professora não sabe Libras, e assim. Então, as crianças, no contexto geral, elas foram somente inseridas, elas não foram incluídas, né? Tem a lei várias obrigatoriedades aí de formação do docente, né, dos profissionais, para atender essas pessoas, mas não deu-se um prazo, e assim, infelizmente, ainda nem todos os profissionais estão abertos a essa inclusão. Então, assim, hoje eu acho que a inclusão, a experiência que eu tenho é que a inclusão, ela nunca aconteceu. E, embora eu sempre trabalhei mais com surdos, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco na PAI, né, de prestar um serviço na PAI aqui de Pindamonhangaba, e hoje, antes de falar inclusão, eu acho que é importante a opinião delas, né, das mães, né, então a gente hoje tem que ter um olhar um pouquinho mais de empatia para ver, porque não adianta a gente só levantar a bandeira da inclusão, eu sou a favor da inclusão, a criança com deficiência, com autismo, dentro da sala, tá? Mas a mãe, às vezes, também não queria isso, porque ela sabe que o profissional que está lá, o professor que está atendendo, não tem qualificação. Eu vou dar um exemplo do meu primo,
que tem autismo, ele fica... não existe, o AEE é para ter em todas as escolas, mas como a Janete mesmo falou, ela não tem em todas as escolas. Então, hoje, quem cuidava das crianças, no caso, na experiência que eu tive com meu primo, com autismo, não desmerecendo de forma alguma, mas é uma profissional estagiária de pedagogia. Então, ela ainda ela está no processo de formação. Ela não tem formação nem para trabalhar ainda com uma criança sem deficiência, quanto mais uma criança com deficiência. Então, ele estava inserido dentro da escola, mas totalmente segregado, porque enquanto as crianças tinham aulas normais, ele era colocado lá fora com uma atividade sem nenhum contexto, sabe? Assim, então, não existe, né? Vamos falar de Libras, por exemplo, surdo. Hoje, por exemplo, nas escolas, a única formação, uma profissão regulamentada é no Estado, né? Então, que tem um interlocutor de Libras, né? Que no Estado de São Paulo é interlocutor de Libras, aí é obrigatória a contratação. Só que isso é no ensino médio. Quando a gente fala ensino fundamental, o infantil, não se tem essa profissão regulamentada na prefeitura, né, no município. Então, eles não podem contratar, essa é a desculpa. E aí, a gente tem um panorama que o surdo, ele fica ali dentro da escola, junto com os ouvintes, mas ele continua segregado, porque ele não tem aquisição de uma língua, ele não aprendeu a língua materna dele, que é a Libras, e isso é um problema muito grave, isso atrapalha, a falta da aquisição da língua, ela atrapalha na formação da identidade do ser humano. Então, isso aí é um impacto muito grande na vida. Então, assim, eu vi, assim, não tive tempo de olhar assim, a fundo, né, o decreto, estava dando uma olhada, e eu acho que abriu vários precedentes. Os surdos precisam ter a sua escola bilíngue, eles precisam adquirir primeiro a sua língua materna, para depois aprender um segundo idioma. E isso não acontece, porque assim, o que adianta eu ter um intérprete de Libras no ensino médio, ou até mesmo, às vezes, o professor da prefeitura faz um curso de Libras e se acha preparado para ser um intérprete, mas o que adianta eu interpretar para uma criança surda que ainda não sabe o idioma? Então, a gente vê a falha, né? A engrenagem não funciona. Porque antes de eu colocar um aluno surdo dentro de sala de aula, esses profissionais já deveriam estar habilitados. Então, assim, no meu entendimento, a inclusão ela não aconteceu em nenhum dos contextos. E deficiências mais severas, né, intelectuais ou outra síndrome mais severa, eu percebo o receio, hoje eu vejo o receio da mãe pôr uma criança numa escola regular, ela tem um receio muito grande, porque, por exemplo, uma PAI, né, uma escola especializada, ela sabe que lá aqueles profissionais são capacitados, eles são especializados, eles gostam de atuar nessa área, eles têm todo um carinho, é totalmente diferente. E aí, quando vai para regular, a gente tem aqueles professores que alguns vestem a camisa, levanta a bandeira, corre atrás, faz curso e faz acontecer. Mas nós temos aqueles professores ainda que falam, esse aluno não é comigo, né? Então, é um outro professor que vai cuidar dele. E aí, a criança, o adolescente, ela vai sendo jogado de lado. Então, é muito relativo. Eu sou a favor da inclusão, sempre fui. Eu acho que é importante a interação, por exemplo, o surdo com as crianças que não são surdas, para que elas possam aprender livros, porque a inclusão não é só o professor, né, e a criança. A inclusão é a sala de aula, é a interação, é o aluno sair no intervalo e conseguir falar com os amiguinhos dele, se comunicar, ele ter uma recreação, ele ser realmente incluído. Então, é muito triste que isso não acontece. Então, assim, eu acho que esse decreto, ele permite, como a Janete falou, assim, o pai decidir até onde vai querer colocar o filho, né? E, assim, eu vi ali que não é só uma questão de escola especializada, voltou a época da escola especial, vai todo mundo para a escola especial. Não é bem isso também que está escrito no decreto. Nós estamos falando aqui que existem outras opções, existem opções de salas bilíngues, de escolas bilíngues, né, existe salas de recurso, então não é uma total segregação que diz o decreto. Eu acho que talvez se tivesse sido dessa forma anteriormente, não tão bruscamente como foi,
né? Agora a inclusão, vamos colocar todo mundo lá dentro. E não funcionou. Não funcionou e não funciona. A gente continua com surdos analfabetos, tanto de português, de Libras, como de português, né? A gente não vê ganho algum ainda. Então, eu acho assim, na minha opinião, desculpa se eu falei muito, mas tem que ser repensado e a gente não adianta falar assim, eu quero, tem que ser. Eu acho que deveria ser, mas não está acontecendo. Então, eu acho que o decreto, quando eu vi que todo mundo se manifestando contra o decreto, não, o decreto, eu achei que era uma coisa mais absurda, assim, mas eu estava lendo, eu acho que não é bem esse caminho, não, tá? Eu não sou especialista em outras deficiências, embora eu conheça um pouco de cada, mas quando eu falo do surdo, que é a minha especialização, da surdez, a língua de sinais, eu vejo que foi um ganho tremendo, porque aqui nós estamos falando aqui da alfabetização de Libras desde quando nasce, que eu acho que é o que tem que ser. Né? Até estou vendo o Sandro, que é do INES, eu já visitei o INES no Rio de Janeiro, faz um trabalho fantástico, e esse apoio da criança logo quando ela nasce, né? A aquisição da língua tem que ser quando ela nasce, e não lá com 15 anos, com 16 anos, né? Como acontece agora. Então, eu acho que a gente tem que ter empatia aí para isso e pensar com mais carinho e envolver mais as pessoas que estão nessa área de educação e começar a entender que a inclusão ela acontece, é um direito, né, constitucional da pessoa com deficiência, ela é um ser humano, e essas pessoas que são da área da educação, independente se está aposentando ou não está aposentando, enquanto está nativa, ela vai ter que ter um olhar mais especial para isso, ela vai ter que se capacitar, porque essas pessoas, elas estão vindo, saindo aí de um processo de segregação muito grande, e nós não podemos retroagir isso, nós temos que fazer com que isso funcione, e esses profissionais precisam, sim, se qualificarem, respeitarem mais, e a gente mudar todo esse contexto, porque o problema não é a lei, o problema são os profissionais, né? Essa engrenagem, não é a pessoa com deficiência que é o problema, não é a lei. Nisso está tudo muito bonito, o problema é as partes que compõem isso para funcionar. É isso que não funciona. Ok. Antes da próxima pergunta aqui, e aí eu vou lançar a pergunta, ou o Sandro, ou a Janete, ou até a mãe Adriana pode se posicionar. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva a uma mãe, que é a Andréia Santos. Eu estou chegando mais próximo aqui do meu CPU, do meu computador, e a Andréia Santos, ela colocou aqui nos comentários o seguinte: eu sou mãe de 2 autistas que hoje estão na escola estadual. Enquanto nas escolas municipais, eles tiveram professores de apoio, aulas de recursos e aulas multidisciplinar. Saiu na 5ª série, no 5º ano, né? Foi para a 5ª série, sabendo somente escrever o nome deles e conhecendo alguns números. Hoje, um deles está no 1º ano e o outro está no 8º, e não sabem nada. Onde está a inclusão nisso? Sou a favor da escola especializada, sim. Esse aí foi o comentário da nossa querida Andréia Santos, aqui de Pindamonhangaba. Depois, vocês, se quiserem comentar sobre esse comentário aí, essa visão aí da Andréia, vocês podem estar comentando, quem quiser levantar a mãozinha aí. E aí a gente vai para a nossa outra pergunta. De acordo com o que a Simone falou, eu tenho aqui uma pesquisa do Censo Escolar de 2019, bem recente, que diz que 17% das turmas de educação especial possuem AEE. Isso se deve, aí vem, na visão de vocês, ao pouco investimento aí, né? Quem pode falar sobre isso? Eu posso? Pode. Gente, conversa maravilhosa. A gente fica, nesse momento da pandemia, né, mais em casa, mais recluso, e quando a gente encontra pessoas que falam nossa língua, a gente quer falar e quer botar todas as reflexões para fora. Só antes de responder a pergunta, a fala eu não consigo ver. Simone também? Andréia. É muito pertinente. E eu costumo dizer, né, para os pais,
para os profissionais que trabalham comigo, que a gente precisa colocar na nossa cabeça uma questão de maturação, de maturidade, né? Os alunos surdos, eles precisam de maturidade. E aí ela expôs a minha realidade enquanto professor bilíngue. Eu recebo alunos no primeiro ano, né, do ensino fundamental, que vem de creche ou vem de casa e que não tem língua estruturada. Eles não têm a L1, eles não sabem que eles são surdos. E quando eles chegam para a gente, né, que é o meu momento de felicidade e de tristeza também, porque são apenas 4 horas que eu tenho com esses alunos e que eu tenho que ensinar o que eles deveriam aprender nas 24 horas. Porque muitos deles, os pais não sinalizam, os pais não sabem Libras, os pais não se preocupam em criar uma identidade nesse aluno. Então, assim, tudo fica por conta do professor. E a gente encontra uma barreira também, como você falou, os profissionais de educação física, de artes, que não sabem Libras, né? Então, assim, como que eu vou passar um conteúdo, como que eu vou ensinar algo para o meu aluno se eu não tenho essa formação mínima de utilizar a língua dele? Né? Com o nosso filho, que é ouvinte, a gente está falando, olha, girafa, olha a rua, olha o carro vermelho. E com esses alunos surdos, você vê que quando eu entrego os meus alunos para os pais, é como se agora sim eles estão surdos, porque eles não têm comunicação, eles não recebem nenhuma informação, porque essa família não tem essa estrutura e esse pensamento de como desenvolver isso no aluno. Embora eu seja um professor bem rígido, que eu dou aula para os pais e para os filhos, né? Porque a gente quer o melhor, a gente quer que esses alunos sejam incluídos, de fato, com políticas linguísticas, com N questões, mas que eles sejam ativos na sociedade. Com a mãe que falou no chat, qual o nome? Andréia, né? Andréia. Então, vai essa questão também da maturidade. A gente, quando pensa na escola especializada, né, a gente tem toda uma estrutura, toda uma organização, todo um pensamento para desenvolver aquele aluno. E aí, quando eles passam para o ensino médio, né, para o primeiro, segundo ano, 8º ano, quantos professores esse aluno encontra? Né? Quem está lidando de fato com ele está preocupado? Porque a gente também, quando a gente fala assim, a gente fala, o professor ele não está preocupado. Mas, na verdade, o professor ele tem uma sala de aula com 50, 40 alunos, 30 e poucos alunos. Uma portaria muito grande. Sandro? Estou aqui. Estão me ouvindo? Não, nem ouvindo, nem vendo. E o que houve, gente? Você desligou em alguma situação aí. Eu acho que é a câmera que está desligada. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Ouvindo, sim. A gente está escutando o áudio. Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei... Mas você pode continuar falando. Só para depois eu resolvo aqui a questão técnica. Mas a gente... Quando esses alunos vão para o ensino médio, eu costumo dizer que os professores do médio, também a gente do fundamental também somos professores multi, né? Nós recebemos o autista, então a gente vai lá fazer a pós em autismo. Nós recebemos o Down e a gente vai fazer a pós. E a gente vai sempre estudando, sempre traçando metodologias para aquele aluno estar se desenvolvendo. E hoje, por exemplo, com essa questão da pandemia, agora nós somos youtubers também, fazendo live, fazendo vídeo, aulas. Mas acaba que na verdade, quando passa para o ensino médio, as políticas, assim, o Estado, né, vamos dizer assim, ainda não tem essa visão de dar esse suporte. Alguns estados colocam o professor auxiliar, o professor mediador, o professor de apoio, mas vai do profissional ter uma visão também. E a pergunta que você me fez foi sobre o censo escolar, né, Simone? Isso. Então, eu vejo, eu levo para essa questão
das responsabilidades. No município, eles tentam garantir 100% dos AEs, né? E no estado, eles tinham como o NEST, né? Que eram polos onde esses alunos eles se encontravam. Então, eu acho que essa porcentagem ela se dá devido ao... Não posso dizer que, sim, que não seja o interesse, né? Mas a não visão, vamos dizer assim, de um investimento para que esses alunos deem continuidade de forma suplementar e complementar à sua formação. E é isso. Ok. Janete, ou Simone, ou Adriana, né? Eu quero aqui também, antes de passar aí para as meninas comentarem, agradecer aí, nós estamos com um público bom aqui na nossa live, se a Cleide Elias, ou a Sabrina, ou outras que estiverem participando aí, outras mães ou pais que estejam participando aí, pode fazer uma pergunta e aí as meninas, os meninos aqui respondem, né, que eu tenho o Sandro aí também conosco. Simone ou Janete, você complementa algo? Eu tenho mais uma outra pergunta, mas você, com relação ao que já foi colocado, vocês querem fazer alguma complementação? Ou a própria Adriana? Eu quanto professora do AE, é interessante a fala dessa mãe, a da Andréia, que o filho dela não foi, né, plenamente alfabetizado, enquanto a gente tem algumas crianças que são, né? Realmente, quando o Sandro coloca que quando essa criança entra no fundamental, né, ela sai de uma classe pequena e entra para a classe fundamental com mais de 10 professores, um entra e sai de professores. O professor não dá conta nem de se achegar para a turma de 30 alunos, né? Porque era a turma que eu frequentava, tinha mais ou menos entre 25 e 30 alunos. Então, o professor mal falava com o aluno que estava do meu lado, que eu sentava do lado do aluno para dar o apoio, o suporte que o professor fosse passar para ele. Eu estava ali para facilitar, né? É isso que o professor, porque a gente não estuda matemática, a gente não estuda geografia, a gente não estuda as outras matérias. Então, o que a gente faz é facilitar aquela matéria para que aquela matéria fique compreensível para o aluno. E realmente, como o Sandro falou, vai do professor engajamento, vai do professor procurar aperfeiçoamento, especialidade, para estar lidando com aquele aluno. É o que o Sandro falou, se eu estou lidando com autismo hoje, eu vou fazer um curso sobre autismo. Se eu estou lidando com um aluno cego, eu tenho que aprender mais sobre a cegueira para tratar com aquele aluno. Se eu estou com uma síndrome de Down, eu vou entrar nesse universo para saber lidar melhor com esse aluno, para saber a maneira didaticamente de estar passando o melhor conteúdo para aquele aluno. E realmente a questão do professor em si qualificado ali é o que a Simone comentou, às vezes tem um estagiário do lado de um aluno para passar um conteúdo que às vezes ele nem aprendeu na faculdade. Então, realmente é muito complicado. Eu, para encerrar minha fala, em Belo Horizonte, quando eu morei em Belo Horizonte, eu trabalhei numa escola municipal e as pessoas me questionavam que eu, pedagoga, atuava como auxiliar de uma professora que tinha baixa visão. Ela precisava de uma pedagoga do lado, com o mesmo nível superior que o dela, para poder estar passando a matéria, porque ela não enxergava, então seriam os olhos dela. E as pessoas questionavam, nossa, você é pedagoga trabalhando aqui, como apoio especializado. Eu falei, mas eu sou o apoio especializado dela, ela precisa de uma pedagoga, então eu estou especializada para atender ela nesse momento. Porque lá as pessoas tinham um segundo grau, enfim, nem na área de educação, na área de educação entrava para atender esse aluno com deficiência. Então, era uma coisa que me preocupava muito na época, e eu já, quanto trabalhando lá no Projeto Crescer, eu tive a oportunidade de ficar durante 5 anos lá e tive a oportunidade também de me especializar, né? Foi me dada essa oportunidade lá
né? Tanto a Simone quanto o diretor Ezequiel da época me davam oportunidades para sair, para estar me qualificando. Eu me qualifiquei muito naquela época e hoje, graças a Deus também, se eu tenho o currículo que eu tenho, eu agradeço o período, né, de experiência, as possibilidades que você tem e de aprender a cada dia mais para dar o suporte ao seu aluno. Ok. Eu quero aqui, Adriana, você quer falar alguma coisa? Eu vou falar. Nós vamos, o tempo hoje foi curto, porque riquíssimos convidados aí, esse assunto realmente é um assunto para a gente ter várias lives, né? Então, Adriana, participa aí, já vai para as nossas considerações finais aí, cada um prepara as suas considerações finais. Tá bom. Então, sobre o censo, né, das crianças inclusas, né, na educação, né, esse censo, ele é feito pelas matrículas, você tem os dados das matrículas das crianças, os dados das matrículas, quantos que estão matriculados na rede de ensino, e quantos têm evasão, a gente tem esses dados aqui no Brasil, só que o único dado, assim, dado científico que a gente não tem, é se essas crianças estão aprendendo. A gente não tem o dado científico para saber se essas crianças estão aprendendo dentro de sala de aula regular e também sala de aula especial. A gente não tem esse parâmetro. Aí tem muitos especialistas que falam assim, a criança não vai aprender se mudar para escola especial. Eles não podem estar falando isso porque aqui a gente não tem uma base de estudo para isso. A gente não foi estudado para ver se eles vão aprender sim ou não. Né? Isso é o dado do censo, infelizmente, que a gente só tem quantos por cento de crianças matriculadas? Tem, a gente sabe quantos que tem, mas e crianças em evasão, mas dados de criança, como é que essas crianças estão aprendendo, a gente não tem mesmo, infelizmente. Eu tenho um depoimento aqui, antes das considerações finais aí, e vocês podem até se basear as suas considerações finais com esse testemunho, com esse depoimento que eu tenho aqui, ó, de uma mãe. Ela é professora, tá? E ela tem uma filha de 21 anos, e ela coloca o seguinte assim, ó, a inclusão não tem sido fácil. Minha filha tem 21 anos, ela tem uma síndrome rara chamada Chat. Não sei se vocês conhecem essa síndrome. Testemunhamos muitas histórias de discriminação, invisibilidade e acesso negado à escola, nossas e de outras famílias. Por outro lado, também tem sido cada vez mais frequente conhecer histórias inspiradoras de muitas escolas, equipes e professoras comprometidas com a inclusão. Fato é que chegamos até aqui com muita luta. Muitos sofreram a violência da segregação. Lutaram para alcançar a inclusão que temos hoje. Não é possível dar um passo atrás. Pelo contrário, é necessário investir de fato na inclusão, como não tem sido feito. Com salas de recursos, formação de professores e mediadores, além de currículos individualizados. Se queremos uma sociedade anticapacitista, democracia, baseada nos princípios da democracia e da justiça social, precisamos construir a inclusão em todos os espaços laborais, educacionais, culturais e sociais. Queremos uma sociedade mais justa em que as pessoas com deficiência tenham as mesmas condições de ocupar cargos, de escolher sua faculdade, de participar da vida pública. Para isso é preciso aprofundar o modelo de inclusão e não destruí-lo como propõe o novo decreto. Bom, considerações finais, Simone, Janete e Sandro. Eu quero dar um adendo aqui, que o nosso Sandro aí foi aluno meu, quando eu fui diretora da nossa ONG lá em Niterói, Paz, Patriarca e Assistência Social, o Projeto Crescer,
né? Sandro foi meu aluno, era uma criança. E hoje aí eu vejo um fruto, né, de um trabalho aí tremendo, que o Sandro hoje é um professor e um excelente profissional. Tinha lá seus 10, 11, 12 anos, e hoje está aí um excelente profissional. A Janete também foi, não nossa aluna, mas foi uma das nossas educadoras social, e hoje é uma mãe e também uma profissional bem-sucedida. Simone, considerações finais. Meu Deus, eu estou me segurando aqui, estou me contendo, viu? Foi pouco tempo mesmo para a gente discutir. Bom, sim, pegando o gancho aí, né, do que a Janete falou, do Sandro também, que é da Adriana, é muito complicado, porque assim, que nem a Janete falou aí da questão que ela trabalhava, né? Ela é pedagoga e ela trabalhava como uma auxiliar no AEE, né? Mas o AEE, ele fala da formação. O auxiliar que trabalha com inclusão, ele não é um auxiliar estagiário. O pessoal confunde muito isso, né? Como se quem trabalha no AEE ou quem é um auxiliar dentro da sala de aula para trabalhar junto com criança com deficiência, que ela é uma estagiária. Não, ela é um auxiliar, mas ela tem uma formação. A lei prevê isso. Né? Você tem que ter um curso de AEE para trabalhar com todos os tipos de deficiência. Então, não é um estagiário. Né? Então, o pessoal inverte um pouco essa questão. Inclusive, aqui no intérprete de Libras, né, que hoje o intérprete está ali para interpretar, e acaba que ele assume a responsabilidade de alfabetizar e de ensinar, né, que foge completamente da sua profissão, porque a sua profissão é ser intérprete, intermediar, mediar a comunicação entre o professor e o aluno, e não ele fazer esse papel de alfabetização. E aí vem assim, e as leis, se você olhar, ela explica ali o plano para você, né, como é que tem que ser, como que não deve ser, qual é a formação do professor, como é que a escola tem que estar adaptada, quais são as exigências, os investimentos necessários para as adaptações, para garantir a acessibilidade. A escola, então a lei, ela fala tudo isso. O problema é que na prática não acontece. Então, por exemplo, exige um intérprete, aí você entra num órgão, você pergunta, não tem, eu não tenho porque não pode contratar. Eu não tenho porque eu não tenho recurso para comprar isso. Eu não tenho isso. Mas como não tem, a pessoa com deficiência, ela não pode esperar. Ela tem que ter seu direito pronto ali, entendeu? Ela não tem que ficar esperando isso. Existem verbas federais, estaduais, municipais para isso. O que falta realmente é investimento e um olhar assim, que você não está fazendo favor nenhum para a pessoa com deficiência. Você está garantindo o direito constitucional dela, não é um favor. E às vezes as coisas, a lei é muito bonita, mas por outro lado, o responsável aplica de maneira totalmente errada. Então você vê hoje que a lei ela explica, ela exige, mas no meio de campo aí há um jeitinho, eu vou fazer desse meu jeito, eu vou fazer daquele jeito, e aí as coisas não funcionam mesmo, é lamentável. Eu vejo assim, que nem eu falei, agora você acabou de falar de uma mãe que ela acha que é uma exclusão, né? São contextos diferentes, são situações diferentes, né? Porque cada município trabalha de um jeito, cada estado trabalha de um jeito, pode ser que tenha um município aí, ou um estado que é o pioneiro nisso e garante acessibilidade, e as coisas funcionam maravilhosamente bem, né? Mas tem outros municípios que, infelizmente, não acontece, e aí é necessário essas alterações, né, dessas leis. Então, eu acho que cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar, né? Eu acho que falta mais dos órgãos competentes, dos órgãos públicos, para eles fazerem melhor o seu trabalho, né? Que não é a favor nenhum, tem que fazer, e o meu entendimento é isso, tem que fazer e ponto, né? E fazer da melhor maneira possível, né? Do jeito que tem que ser, para a gente garantir essa inclusão. E o que eu deixo aí, eu agradeço você, né, pelo convite, gostei bastante de conhecer o pessoal que está participando aí, e é isso, vamos mudar um pouquinho dessa ótica, né, adquirir essa responsabilidade para a gente. No surdo sempre fala assim, você sabe Libras por quê? Porque você é surda? Você tem surdo na família? E não é assim. A gente não precisa ter deficiência para lutar por um direito da outra pessoa. A gente não precisa ser surda para aprender Libras, não é assim?
Então, isso a gente tem que, eu acho que tem que ser disseminado aí para as pessoas mudar um pouco essa ótica, é o que eu penso. Obrigada, sim. Ok. Sandro, você tem 1 minuto para considerações finais. Sandra? Sandro? Sandro, 1 minuto. Microfone desligado. Liga o microfone. Microfone desligado. Pronto, Agora me sim. ouvem? Ok. 1 minuto para as considerações finais. Então, queria agradecer o convite, dizer se eu cheguei aqui porque eu tinha uma professora muito boa, né? E eu queria dizer uma frase que eu sempre uso nos meus estudos e quando eu faço as palestras, o outro é quem me permite não ser repetidor no infinito. O que eu quero dizer com isso é, embora nós tenhamos em sala de aula autistas, surdos, Downs, deficiência intelectual, N deficiências, vamos nos capacitar enquanto profissionais e fazer a diferença na vida desses alunos. As políticas estão aí, as práticas estão aí, N questões estão aí, umas a nosso favor e outras, muitas pessoas acham que não, mas cabe a nós fazermos a diferença em prol desses alunos. Muito obrigado. Ok. Muito feliz. Adriana, querida, 1 minuto para suas considerações finais. Eu agradeço por ter me convidado, agradeço ter esse bate-papo com esses profissionais maravilhosos que têm o mesmo entendimento que eu sobre esse novo decreto, né? É a mesma visão. E agradeço também aos profissionais que trabalham com meu filho, que trabalharam, que hoje meu filho é o que é hoje por conta deles, que não desistiram deles. Não desistiram do meu filho, tá? Eu deixo esse agradecimento a todos. Adriana, mãe do Davi, o Davi ele é atendido pela PAI e pelo um dos NAPs aqui em Pindamonhangaba, é isso? Do NAP. Então, tá bom. Eu agradeço e me despeço aí dessa live aqui com a frase da Simone, e eu gostei dessa frase, eu já tinha lido ela. Garantir direitos não é um favor. A gente não está fazendo um favor, né? E a Janete colocou muito bem colocado aí também sobre essa questão de você valorizar, tanto a Janete como o Sandro, e a própria Adriana, né? Você valorizar as pessoas. Amar as pessoas é o princípio de todas as coisas. A gente está vivendo num mundo e numa época como essa que nós estamos aí, uma crise sem precedência da pandemia, e eu vi recentemente um vídeo falando sobre o uso das máscaras. O uso da máscara, mas como uma forma, mostrando que o que trouxe essa questão de você usar essa máscara, muitos ensinamentos. Um deles que eu trago para a nossa realidade hoje, para a gente tirar essa máscara. A máscara que nós colocamos por muitos anos, essa questão do desrespeito com o ser humano. Né? E a gente usando uma máscara, como disse a Simone, é muito fácil você falar, discursar, mas a prática, a atitude tem sido diferente. Como disse o Sandro, a necessidade de você fazer a diferença na vida das pessoas. E Cora Coralina colocou muito bem isso. Nós temos uma missão aqui, nós viemos aqui, nós estamos aqui na vida com uma missão de tocar na vida de pessoas, tocar em pessoas. Mas a ciência está aí. A ciência está aí, existem especialidades, existe o conhecimento que precisa ser aplicado. Existem políticas públicas que precisam ser colocadas em prática. Né? Existem recursos que precisam ser buscados, esses recursos, para que esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, tenham o que é de direito, sejam atendidos com aquilo que é de direito.
né? Então, esse mundo azul, esse mundo colorido aí que nós temos, precisa ter um respeito, precisa esse direito ser garantido. Então, a nossa live social, ela finaliza aí, deixando esse gostinho de quero mais. Quem sabe um outro momento, eu agradeço a todos que participaram aí da live, deixou o seu comentário. Continue aí, se quiser comentar, depois os nossos queridos convidados, com certeza vão poder responder a você. Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil, que Deus abençoe a todos, a área da educação, que Deus abençoe a todos os pais, as famílias, para que o nosso dia a dia, o nosso mundo, aquilo que nos cerca, nós possamos fazer a diferença na vida de pessoas e que possamos também deixar ele com um aroma melhor, né? Um colorido melhor, porque nós podemos fazer isso sim, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Não esqueça de usar a sua máscara, se for preciso sair de casa, use a sua máscara, tá bom? Porque ela tem provado a sua eficácia. Deus abençoe a todos nós e um ótimo dia, uma ótima final de semana para você. Tchau, Janete. Tchau, Simone. Tchau, Adriana. Tchau, Sandro.